TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, graças a Deus, contando com a sua presença, sua audiência, para que nós possamos, motivados por todo esse objetivo que nós temos de levar a evangelização a todos, começar nosso programa, iniciar o nosso estudo, continuar todo aquele projeto que nós fizemos lá atrás, no início deste ano, que era nós estudarmos o Pentateuco, os 5 livros iniciais da Bíblia, e nele já estamos no livro do Êxodo, o segundo dos livros, e chegando já hoje de forma especial a fechar o capítulo 20 que nós tínhamos deixado em aberto. E para isso vou contar com nossos 2 biblistas, nossos professores aqui presentes hoje, a quem agradeço imensamente também. Padre Carlos, muito obrigada. Olá, gente, tudo bem? Ieda, professora, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Então, fechando esse capítulo 20, nós vamos aqui, gente, só para a gente recordar, estamos fechando aquela ideia dos 10 mandamentos. Trabalhamos bastante tempo essa questão dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos esmiuçar pouco a pouco. O primeiro deles, eu quero pedir que o Padre Carlos faça, então, esse preâmbulo do nosso estudo de hoje, para que a gente se situe, a gente comece realmente lembrando onde é que nós paramos e o objetivo desse estudo de hoje, né, Padre? Isso, gente. Nos programas anteriores, principalmente o último, foram vistos as 10 palavras, o decálogo, que nós chamamos então de 10 mandamentos, no marco do povo que chega até o Monte Horebe ou Monte Sinai. Nós vamos agora continuar a leitura do livro do Gênesis e aparece para nós aí, na maioria de nossas Bíblias, um título que diz assim, Código da Aliança. Está sendo colocado nesse contexto, então, dos mandamentos, da aliança no Monte Sinai, mas a gente tem, ao longo da leitura, vamos chamar atenção às vezes para isso, nós temos aqui um código de leis que tem a fonte eloísta, se a gente se recorda, é uma das fontes do Pentateuco, e que esse código, essa fonte, ela data do ano 750 a.C., mais ou menos, ou seja, uma época posterior aos acontecimentos que estão sendo narrados. Embora tenha, sim, como sempre, elementos bastante antigos. E a gente vai percebendo, então, que o povo, nesse momento, ainda está no início da sua grande jornada pelo deserto, os 40 anos, da jornada pelo deserto antes de entrar na Terra Santa, porém essas normas já refletem a situação do povo quando já está na Terra Santa e está provavelmente já estabelecido nas tribos e nas cidades de lá. Não refletem um povo que está a caminho no meio do deserto, né? Embora a gente saiba também, evidentemente, que esses 40 anos de jornada não foi caminhar o tempo todo, né? Eles também paravam, estabeleciam acampamentos, assim por diante, né? Então é para a gente, mais uma vez, percebermos, né, que o que a narrativa do Pentateuco e da Bíblia em geral vai colocando como se fosse um tempo corrido e tudo acontecendo nesse transcorrer do tempo, mas ele pega tradições de épocas diversas e coloca, depois são juntadas num escrito só, né? Então é bom a gente ter bastante isso em mente. Uma outra coisa que eu gostaria que a gente tivesse em mente, né, à medida que a gente vai continuar o nosso estudo dessas leis, é que, primeiro, a gente tem que lê-la dentro do seu contexto, que a gente está falando aqui, da sua época, posterior, lá pelo ano 750, em que algumas coisas a gente vai dizer assim, nossa, que coisa horrível que era, né? Naquela época, claro,
Não se tinha a mesma visão, digamos assim, de direitos humanos que se tem hoje, evidentemente. Mas, por outro lado, dentro daquele contexto, daquela mentalidade, que para nós então parece bastante ruim, mas tem leis que naquele contexto, naquela mentalidade, estão tentando sim preservar direitos que naquele momento se entendia como cabíveis, que para nós hoje talvez possam parecer também até ultrapassados, mas então a gente não pode querer fazer essa leitura somente a partir da nossa época, do nosso ponto de vista, de nossos valores de agora, mas a gente tem que lembrar que estamos falando de muitos anos atrás, né? Onde as coisas eram vistas muitas vezes de modo diferente, tá bem? Então Muito é bom bem. a gente ter isso daí em mente para podermos assimilar, aprender melhor. Muito bem, então eu vou pedir que vocês abram aí no livro do Êxodo, capítulo 20, nós vamos fazer a leitura do trechinho do 22 até finalizar, que vai ser o 26, é curtinho. Vai dizer assim: Yahvé disse a Moisés: assim dirás aos israelitas: vistes como vos falei do céu. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem fareis deuses de ouro para vós. Far-me-ás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele o cinzel, profaná-lo-ás. Nem subirás o degrau do meu altar, para que não se descubra a sua nudez, a tua nudez. Então, por isso que o Padre Carlos falou aquilo, né, Padre? Para a gente ter um pouco a mente aberta, entender que as pessoas estavam no início muito rudimentar ainda de um entendimento a respeito disso, né? Então, Padre, nós vamos ver aqui que começa a estabelecer algumas leis a respeito do uso desses altares, né, Ieda? Se você puder nos ajudar também. Sim. Então, aqui a gente vai exatamente lidar com o entendimento das pessoas a respeito de como reverenciar Deus. Então, já começa aqui dizendo, é um código da aliança. Então, esse código da aliança vai ser a aplicação concreta assim, do decálogo. Né? Ele não é o decálogo, mas ele vai fazer uma aplicação utilizando o decálogo, né? Que foi dado por Yahvé. Né? E aqui ele já começa aqui nos primeiros versículos, o Senhor falou a Moisés. Então continua sendo, né, toda a legislação daqui para frente, ela vai ter, apesar de serem leis antigas, né, são leis que o povo, os israelitas, eles utilizavam essas leis também, que eram dos povos do Antigo Oriente, mas eles foram adaptando ao decálogo. Né? Então, aqui a primeira lei do altar, então ele vai continuar afirmando que é Yahvé que está falando. Né? Yahvé que está decretando, né, esse código da aliança, esse conjunto de leis, né, que vem logo após ao decálogo. Então ele vai falar aqui, vai estabelecer primeiro a questão do culto, do altar, né? E ele vai falar aqui, né, que não coloqueis, no versículo 23, não me coloqueis entre deuses de prata, nem fabriqueis deuses de ouro para vós. Então ele está remetendo aqui ao primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas significa o quê? Eu sou o Senhor teu Deus. Né? Não adorarás outros deuses além de mim. Não farás imagens. E também ele continua aqui, né? Falando das imagens de ouro e de prata. Não fabriqueis, porque também aqui se remete ao primeiro mandamento, a questão da idolatria, né? A questão de adorar, aí, o risco que o povo corre, né? De acabar adorando um Deus diferente do Deus da vida, do Deus libertador.
né? Esse Deus de ouro e de prata, essas imagens, né, ela pode deturpar o projeto de Javé. Né? O projeto de Javé é vida e liberdade para todos. Não é um projeto de opressão, né? Como havia no caso do Egito. Né? Tá. Tinha o faraó, um sistema todo de opressão. Então essa lei do altar, ela vem para garantir, né, essa fidelidade a Deus, né? A único Deus, né? E é um Deus, ele vai falar aqui, estender também o rito, né, de um culto, visando mais a manter um culto popular, né? Aqui ele diz aqui, ó, a questão do altar de terra, no 24. Faze-me um altar de terra. Não precisa ser um altar daqueles templos, né, dos povos antigos, que era com pedra, né, e lapidada a pedra lavada, mas era um altar simples. E aí continua aqui a mesma questão de quando invoca Javé. Quando Abraão passava em suas andanças, conduzido por Deus, até chegar à terra prometida, por onde ele passava, ele marcava, né, ele oferecia a Deus, construía um altar e invocava o nome do Senhor. Aqui ele diz assim, ó, aqui vai continuar a mesma coisa. Onde você invocar meu nome, né, e eu me manifestarei. Então não existe templo aqui ainda. Tá. Então, padre, me faz lembrar que essa questão, não fareis deuses de prata nem de ouro, porque quando Moisés desce do Horebe, ele vê eles cultuando um Deus, onde eles no deserto, um bezerro de ouro, juntaram tudo que eles tinham carregado de ouro e fizeram aquilo lá para adorar. Isso. É um motivo de ira, é quando Moisés joga aquela tábua da lei em cima e destrói parte do bezerro. Então, é como se eles lá voltassem à lembrança do Egito, onde o faraó era a figura máxima, personificação de Deus, né? Como eles não tinham mais a figura máxima, eles começaram a usar, então, os objetos para poder fazer essa adoração. Deus vai, através dessas leis, ele vai eliminar esse apego que se tem, porque o Deus, ele não vai ter forma, não vai ter necessidade disso. E a questão do altar é muito interessante quando ele cita, de não usar a pedra lavrada, porque as pessoas estavam num processo de caminhada. Eram igrejas itinerantes, como o senhor falou, embaixo de tendas, né? Sim. Então, que eles não se apegassem aos detalhes. O importante eram as suas oferendas, né, padre? Os altares, veja bem, a primeira coisa que eu gostaria que a gente prestasse atenção, lá na frente, na reforma de Josias, já no tempo dos reis, vão ser proibidos os altares. Tá. Vai ficar apenas o templo em Jerusalém e nada mais, nenhum outro lugar de culto. Tá. O povo, daquele então em diante, o que ele vai poder fazer fora de Jerusalém é o estudo, a leitura, estudo, reflexão da palavra, que serão as sinagogas, né? Os lugares de reunião para aprender a palavra de Deus. Então, lá para frente, bem mais para frente, vai ser assim. Aqui, nesse instante, então, você lembrou, nós já vemos, né, em Abraão, Isaac, Jacó, que quando chegavam em algum lugar, né, onde percebiam a presença de Deus, uma sua manifestação, imediatamente construíam ali um altar com as pedras que estavam ali, ponto, né? Não era, depois alguns sim, né, vão se tornar lugares de culto, até essa reforma que proíbe os altares, proíbe outros templos, que a gente falou agora. Alguns desses lugares, como Betel, por exemplo, né, do encontro de Jacó com o anjo, etc., vão se tornar templos, que depois então serão proibidos, tá? Mas o que reflete aqui é exatamente um ambiente muito rústico, né, e de pessoal que ainda não está estabelecido em um lugar, está em caminho. Tanto nessa fase do altar, podemos dizer, como também, de certo modo, na fase ainda dos juízes, né, que o pessoal também, a maioria, não cultivava ainda a terra, sim que havia, mas a maioria eram criadores de gado, né, pequeno ou miúdo ou grande, que estavam para lá e para cá, buscando pasto, né? Então é assim que a gente percebe isso. Mas é muito importante a gente perceber, né, essa diferenciação, sem dúvida alguma, que acontece desde Abraão, mas que aqui se estabelece como aliança nos mandamentos, em que Deus, Javé, não será representado por nenhuma imagem.
E isso, entre outras legislações, muitas delas, a gente vai ver qual é o sentido disso. O sentido disso é preservar o povo da contaminação da idolatria, como já falou Ieda. Então, todos os outros povos, né, tinham as suas estátuas, as suas imagens, inclusive no Egito, os vários deuses, não somente Faraó. E aqui se proíbe totalmente que se façam imagens, então, do Senhor Altíssimo. Então, interessante, no curso que nós fizemos de arte sacra, falava-se exatamente de usarmos nos presbitérios elementos da natureza, elementos que tragam a força de Deus, o poder de Deus. Então fica bonito na imagem da gente os altares com aquelas pedras brutas, né? Assim, levemente talhadas, que é exatamente o que ele fala, não usar pedras lavradas. Lá era difícil você também caminhando no deserto, carregar uma peça dessa, né? No lombo de bois e de cabritos e o povo arrastando, né? Então, mas hoje exatamente se remete a essa ideia do que vai trazer realmente o que é bem natural, nada de muito artificial, né? Mas deixa eu comentar sobre isso, Ana, porque veja bem, o que realmente, os elementos externos evidentemente vão nos auxiliar ou vão nos prejudicar numa fé que seja mais pura. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vê, claro, vai ter algum reflexo em nós, o modo como a gente faz um culto. Agora, o que precisa estar na mente nossa hoje é quem é Deus, o verdadeiro Deus nosso, que hoje, evidentemente, né, vamos sempre atualizar para a gente não ficar com a mentalidade do Antigo Testamento. Hoje, nós conhecemos Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é a sua revelação. Então, para nós cristãos, a gente tem como foco, como referência, não mais o Antigo Testamento, nós temos Jesus de Nazaré. Pelo amor de Deus, senão a gente fica, como até hoje acontece, brigando com os irmãos evangélicos. Preso lá no Antigo Testamento. Porque não pode ter imagem, não pode ter isso. Não pode ter ídolos, não pode ser colocado ninguém no lugar de Deus. Isso, claro. Essa é a coisa. Agora, quando você fala dos elementos da natureza, veja bem que, claro, para nós, a natureza é a criação de Deus e manifesta as belezas de Deus. Mas a gente tem que prestar atenção que os cultos chamados animistas, todos eles cultuam forças da natureza. Isso. Então veja bem que se a gente não tem a mentalidade correta de quem é Deus, de adaptando, né, de padre? Como conhecemos as a Deus, mentalidades, tanto uma coisa como outra pode atrapalhar a gente se a gente não está bem, né, entre aspas, catequizado na nossa fé. Daí a gente começa a misturar elementos. Muito bom você colocar natureza, isso. É verdade. Seja do feito por mão humana. Porque senão a gente para lá atrás também e esquece tudo isso aí que já aconteceu, que é importante para a caminhada do povo de história, Deus. Né? Exatamente. E o povo, então, o que a lei pretende? Repitamos aqui, a lei do Antigo Testamento, o que ela pretende? Isolar o povo de Israel dos outros povos para não cair no erro da idolatria. Enquanto que, para nós cristãos, Jesus disse, eu te envio vocês para o mundo inteiro como ovelhas em meio de lobos. Então, o cristão não está para ficar protegido e fechado contra os outros. O cristão está para evangelizar, e evangelizar é anunciar boas notícias. Muito bem, ótimo, porque aqui, para entender bem, gente, esse versículo 25, ainda me referindo a essa questão da pedra lavrada, vai dizer, porque se levantares sobre ele o cinzel, profaná-lo-ás. Isso naquela época, naquele tempo, dadas as circunstâncias, ao apego que toda aquela comunidade itinerante tinha, trazido de toda a herança do Egito, né? Hoje, claro, a gente vê peças belíssimas, esculpidas a cinzel, esculpidas assim, de forma belíssima, né? Como havia no Templo de Jerusalém. E que devemos considerar como até uma oferenda a Deus da obra da criação e do talento humano também, né, sendo Ieda? bem compreendido. Então, eu quero perguntar para Ieda uma coisinha que vem finalizar esse capítulo, que vai dizer, nem subirás o degrau do meu altar, para que não se descubra a tua nudez. A gente vê hoje, gente, antigamente tinha separação do presbitério, dos fiéis, colocava-se muitas vezes a cerquinha para que realmente não se ultrapassasse, o fiel não ultrapassasse a parte mais sagrada do templo, né? Onde ali iriam oferecer sacrifícios, onde estava o povo, o pessoal consagrado que iria fazer
as oferendas, né? Hoje as nossas celebrações, já foi tirando essa questão da cerquinha, da divisão, mas permanece a questão dos degraus, geralmente número de 3 degraus, porque vai lembrar a subida ao monte, onde se vai oferecer o supremo sacrifício a Deus, né? Mas aqui, essa questão que eu fui buscar para entender, eu quero que a Ieda acrescente também com conhecimento, que ela tem muito maior que o meu, para que não se descubra a tua nudez. E aqui se falava que os sacrifícios que eram feitos no antigo povo, com essa caminhada toda, eram sacrifícios em altares, exigia retirar a degola do animal com o escorrimento do sangue, e muitas vezes, para preservar que a pessoa tomasse aquele banho de sangue, ele usava tangas, peças íntimas, bem miudinhas, para não ficar. E aquilo lá foi se percebendo, começou a haver abusos. As pessoas começaram a profanar o espaço sagrado pela própria nudez que usavam no momento do sacrifício. Então, aqui, esse versículo, ele é muito assim, difícil de você contextualizar ele. Né? O que é que o autor quer dizer com essa... não subas ao meu altar por degraus, para que não aconteça que ao subir sejam vistas tuas partes. Uhum. Porém, existia entre os israelitas também a influência da religião de outros grupos, né? Como os cananeus. Uhum. Os cananeus, eles praticavam a prostituição sagrada. Uhum. Então, provavelmente, para evitar esse tipo de abuso também no ambiente sagrado. Entendi. Né? O culto à fertilidade, né? Isso, Sim. culto à fertilidade, a deusa da fertilidade. Tá. Às vezes a prostituição sagrada, né? Assim por diante. Então parece refletir isso, né? Então, os comentários que tem sobre essa película pode ser que tenha colocado aqui por causa da influência dos outros povos, do culto Certo. de outros povos, né? Uhum. Muito bem colocado. A gente vê que realmente hoje isso aí acabou essa fase, né, padre, dos sacrifícios. Afinal, lembrando muito bem o que o padre Carlos coloca, Jesus veio para organizar a bagunça que começou a existir, né? Muitas profanações nessas ofertas, muita criatividade que fugia do objetivo da coisa. Então hoje se volta, padre, realmente a um culto divino, respeitoso, onde realmente a gente honre a palavra de Jesus Cristo, o seu sacrifício que encerrou todos os demais sacrifícios, né? A partir daí... Podemos remeter também aqui ao 6º mandamento, né? Que é não pecar contra a castidade. Isso. Né? O corpo é sagrado. O corpo não deve ser profanado, nem não, exposto, né? E não escandalizar, então né? dá para a gente também fazer uma releitura em cima do 6º mandamento. E não causar escândalos àqueles que o cercam, né? Muito bem, encerramos assim. Quer acrescentar mais alguma coisa, padre? Tranquilo, vamos encerramos assim o nosso capítulo 20. Eu vou pedir já até antecipando um pouquinho o nosso intervalo, eu vou pedir que a gente dê uma paradinha enquanto você se organiza, quem está sem seu material pode buscar, e nós já voltamos iniciando nosso capítulo 21. Ok, voltamos. Estamos estudando o livro do Êxodo, entrando agora nesse segundo bloco, no capítulo 21. Eu vou fazer a leitura desse versículo 1 ao 11, para que a gente possa motivar nosso estudo. Vai dizer: eis as leis que lhes proporás. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas no 7º sairá livre, sem nada pagar. Se veio sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá a esposa. Se o seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre, o seu senhor faloá aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela. E ele ficará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva,
esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar ao seu senhor, a ponto de ele não a reservar para si, ele a fará resgatar. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, usando de fraude para com ela. Se a destinar a seu filho, este a tratará segundo o costume em vigor para as filhas. Se tomar para si outra mulher, não diminuirá o alimento, nem a vestimenta, nem os direitos conjugais da primeira. Se a frustrar nessas 3 coisas, ela sairá sem pagar nada, sem dar dinheiro algum. Nossa, Padre, socorro, porque aqui começa a surgir tantos detalhes, porque a gente vê, gente, a tendência humana é terrível, né? Afloram os sentimentos carnais, esquece-se o objetivo da causa do altar, né, Padre? É bom lembrar que hoje em dia são tantas as situações parecidas à escravidão Exatamente. que são descobertas. Não mudou nada. Do instinto, do lucro e da ambição ainda surge tudo isso, né? Infelizmente, depois de tantos séculos, como você coloca, o espírito humano às vezes não evolui, né? Apesar de evoluirmos, graças a Deus, como humanidade, mas fica pipocando. Exato, esses sentimentos em alguns. Essas coisas, né? Então, aqui é bom a gente colocar, estamos dentro de um contexto em que a escravidão ela é o fato social consumado até aqui. Né? A escravidão só vai, apesar do que acabamos de dizer, né, que pipoca aqui e ali, mas a escravidão só vai ser realmente extinta depois do cristianismo, né? Pelo menos na parte cristã do mundo. E aqui nós vemos esses direitos, né, tanto que normatiza alguma coisa dessas relações entre amo e servo. Primeira coisa que aqui nós temos que colocar é uma distinção entre alguém que seria estrangeiro e se torna escravo de um hebreu, e aqui no caso é uma legislação específica de um israelita que se tornou escravo. Então, veja bem que aqui já tem uma distinção que é importante, né? Dentro desse contexto, o estrangeiro não tinha direitos, né? Enquanto que o israelita, mesmo caindo na condição servil, ele vai ter direitos. Também a gente vai perceber aqui que tentam ser preservados alguns direitos mesmo dos servos israelitas, dentro do contexto, repito, em que a escravidão era uma instituição social. Como é que um israelita, às vezes também os estrangeiros, normalmente, na maioria dos casos, digamos assim, ele se tornava escravo, como o povo de Deus também se tornou escravo, né? Quando, através de guerra, ele era derrotado e aqueles aprisionados se tornavam servos. Então, um estrangeiro, geralmente, ele caía na condição servil de pessoa de outro povo, na maioria das vezes em caso de guerra e de derrota, né? Enquanto que, aqui na legislação interna entre o povo de Deus, entre os israelitas, um israelita ele pode cair na condição servil por não poder pagar dívidas. Em geral era isso, né? Sejam dívidas de coisas adquiridas, seja porque ele devia dar parte de uma produção que não aconteceu para aquele que era dono da terra. E um caso especial que aparece aqui na segunda parte é quando um filho ou uma filha eram vendidos para pagar essas dívidas. Então vejam bem, não é? Que a pessoa que não podia honrar com seus compromissos, digamos assim, financeiros, entre aspas, né? Porque se pagava muita coisa com produção, mas aquela pessoa ou aquela família que não podia honrar com seus compromissos financeiros, ela ia pagar com a sua própria liberdade. Sendo que o primeiro decreto que aqui coloca é similar ao que depois vai ser legislado do ano jubilar, ou seja, essa pessoa ou essa família que se tornava escrava nessas condições porque não podia honrar com compromissos e pagamentos,
6 anos servia e depois então era libertado. Então se coloca, veja bem, é um direito importante, queira ou não queira, dentro desse contexto, né? E depois entra a questão aqui bastante candente, né, da questão de uma esposa ou questão de uma filha. Veja bem, né, que mulher, lembramos, isso vai aparecer refletido aqui várias vezes, mulher era considerada propriedade, porém era uma propriedade bem diferenciada, mais uma vez dentro desse contexto, preservando seus direitos, né? Aqui nos coloca, né? Se alguém cai na condição servil e já tem uma esposa, essa esposa pertence a ele e vai ser liberada junto com ele. Se é o patrão que lhe deu uma esposa e ele aceitou, essa esposa continua sendo propriedade do chefe, não daquele que se casou com ele. Isso. Aqui vem uma legislação interessante. Eu gosto muito da esposa que me deu o patrão. Isso. E eu não quero me separar dela, já que ela vai ficar com o patrão, ele poderia ficar como escravo, para frente, daí para sempre, no caso, e tem esse rito de furar a orelha. Igual faz com os bois, sovela, né? Exatamente, né? Que era furar, então, para dizer, esse dito cujo aqui, ele concordou em ficar escravo para sempre isso. meu. Então, estava marcado, isso. né? Como propriedade também nesse caso, né? Por isso mesmo aqui marcando. Porém, né, aqui nos fala de filhas dadas em escravidão. Qual é a condição dela? Não é simplesmente, então, dos homens escravizados, né? Mas ela preserva um direito como de esposa. Por quê? Porque, geralmente, essa filha escravizada, ou comprada, né? Ela era comprada para ser uma concubina, em geral. Não era simplesmente para realizar outros trabalhos. E como concubina, comprada nessa condição, entre aspas, usada nessa condição, ela tem direitos de esposa e de concubina, de acordo com a época, né? Então, preserva a mulher nesse sentido, né? Dela ter direitos mesmo na sua condição servil. Então, a gente vai vendo, né, que são contradições, né? Socorro! Mas dentro da mentalidade a gente vai vendo. Existem, né, coisas que a gente não chega a compreender muito bem, mas existem aí preservação de direitos mesmo nessa condição. Tá. Ieda, nós já estamos falando aqui da fase cananeia, né? Eles já estão na terra prometida, né? Então, nós estamos num período transitório. Tá. Né? Porque a lei foi dada no Sinai, esse código da aliança, né? Mas ela está preparando, né, já os israelitas para se instalarem na terra prometida, né, que é Canaã. Isso. Então é um período meio que intermediário. Então, veja bem, a gente vê toda essa saga que a gente veio aqui com o começo do livro do Êxodo, onde a gente está sentindo que o povo clama por liberdade, eles querem ser donos de si, eles querem uma nova vida, eles sonham com realmente vida mais... E eles, como eles fizeram, estão em aliança com Javé. Sim. É então, um veja povo bem. que ele foi libertado do Egito, Exatamente. da escravidão. Isso aí é que fica um questionamento. Gente, eles estão saindo de um sistema escravo, sonhando com a liberdade, onde vão encontrar uma terra que mana leite e mel. E quando eles estão nessa transição para depois se instalar na terra da libertação, eles promulgam leis de escravidão. Então, porque adotando o mesmo sistema do contexto. qual eles saíram. A gente tem que olhar o contexto, né? Porque o contexto aqui é uma época, um tempo diferente, né? Que existia escravidão social, igual o padre Carlos falou, que era por causa da pobreza, né, para pagar dívidas, e era por causa também das dívidas e da pobreza, né? Então, o que acontece aqui? A lei, apesar de existir escravos, a gente percebe aqui nesse capítulo 21, no versículo 2, que existe aqui, a lei vem amenizar a situação do escravo, Isso. dando oportunidade para ele se tornar livre. Então ele vai servir por 6 anos, né, e no 7º ano ele será libertado. O israelita. Israelita, né? Porém, também existe a escravidão perpétua, que ele explica que no caso de que se esse escravo, né, o dono do escravo, conceder a ele mulher, né, a mulher gera filhos,
né? Se ele quiser se libertar, ele tem que abandonar os filhos e a mulher e receber a liberdade. Né? Senão, aí ele faz a opção de ficar com a família, né? Sendo escravo perpétuo, aí tendo até o rito da escravidão perpétua. Isso me permite, é bom a gente também refletir o seguinte, aqui até fala não só da esposa e filhos, mas fala, gostava muito do amo. Porque às vezes a pobreza era tão grande que eles, como aconteceu aqui no Brasil também, né, no processo de acabar com a escravidão, tantos séculos depois, às vezes a condição da pessoa era de tanta pobreza, de tanta incapacidade, que ele preferia, porque ali ele tinha pelo menos onde se abrigar e comida, o que não teria na liberdade. Então, por padre, incrível mas que sabe, pareça. o que chama atenção aqui, que eu volto a essa questão, nós conhecemos o processo pelo qual passou o Brasil, a era da escravidão, no processo da colonização do Brasil, logo pós-descobrimento, mas era uma mentalidade política. Agora, nós estamos vivendo num contexto aqui, uma mentalidade religiosa, onde a escravidão se dava pelo povo ser israelita ou não. Então, é algo assim que vem chocar a mentalidade, porque nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que liberta, que traz vida em abundância, uma vida de liberdade, uma vida de sonhos, onde cada um pode se construir. E a gente está vendo esse caminhar de um povo que sai de um sistema opressor por causa da religião, por causa de deuses, e vai se tornar também, e tornar as pessoas que estão dependendo deles, também na ótica religiosa, opressoras e oprimidas. Eu estou entendendo, eu também, quando a gente lê, a gente fica chocada. Tem muitas coisas que vão chocar ainda a gente aqui na lei, por causa do contexto. Mas é para isso mesmo. Porém, eu quero só deixar claro o seguinte, a luta pela liberdade continua. Certo. Né, agora no campo jurídico. Né, assim como não foi dada a liberdade, foi conquistada a liberdade. Certo. No jurídico também vai ter que haver mudança, muita mudança, né? Muita luta, amadurecer a percepção, muito amadurecimento, para que os direitos e o projeto de Deus seja estabelecido. Por isso que a aliança é um compromisso entre Deus e o povo dele. Né? E essa lei que Deus dá, ela tem que ser conduzida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Javé, que é Deus da libertador, o Deus da vida. Como é que eu estou te entendendo, entre os israelitas, que tem um Deus que liberta, né, que é contra a escravidão, a opressão humana, né, um Deus que se coloca do lado dos escravos. Né, então, como é que esse povo, né, agora, dentro deles, entre eles, existe a escravidão? Isso. Né? Então, é um processo, né, é uma luta que eles vão ter que fazer no campo jurídico para chegar a atingir até aquilo que Deus quer, a vontade que é. Deus se coloca do lado do oprimido, não do opressor. Certo. Né? Daquele que sofre, daquele que é escravizado, daquele que é oprimido. Né? É o Deus do Êxodo, é esse Deus, o Deus libertador. Então, e existe esparramado em alguns versículos, a gente vai ver mais para frente, várias vezes em que Javé diz, né, olha o órfão, a viúva e o estrangeiro, porque fostes estrangeiro no Egito. Então existem algumas faíscas, né, de lucidez diante disso que você está falando. Agora eu volto a dizer, a mentalidade da época, a escravidão era a coisa mais normal do mundo. E é muito pior a gente pensar que no século XIX, num país colonizado por cristãos católicos, havia escravidão. Então a questão não é simplesmente política. Primeiro é uma questão humana. Segundo é uma questão econômica, porque é mão de obra barata, como ainda hoje se tenta perpetuar muitas vezes na questão daqueles que são funcionários, com ou sem carteira assinada, e assim por diante. Então, onde está maior escândalo? Aí, nesse tempo ou no nosso tempo? O escândalo continua, né? É muito pior os escândalos atuais, a luta tem que ser no inclusive campo do século XIX. Porque haja mudança nas leis. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo. E ainda não aboliu totalmente, né? A gente ainda vê que tem casos. Exatamente. Muitas vezes a lei é bonita e fica só no papel. Na prática não funciona. É que a gente percebe que a caminhada do povo de Deus, como a Ieda colocou,
esse processo de busca da libertação continua, quer dizer, 2000 anos não foram suficientes para isso. Ainda não. Quer seja pela escravidão religiosa, quer seja pela escravidão política, quer seja pela escravidão mental, né? Daqueles que sentem necessidade de serem dominados, porque é mais fácil também. É mais fácil ser dominado e ter o que eu preciso do que eu dominar e não ter nada para cuidar de quem está sob a minha responsabilidade. Mas prosseguindo... É o encontro da ambição com a pobreza. Exatamente. Os dois lados, né? É preciso que realmente esse projeto de Deus fique muito mais maduro em nossa mente e nossos corações. Vamos seguir, gente. Nós vamos entrar agora no versículo 12 até o versículo 17. Tem um trechinho que vai falar sobre homicídio. Vai dizer assim, ó: quem ferir a outro e causar a sua morte será morto, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, eu te designarei um lugar no qual possa se refugiar. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Voltamos a essa questão aqui. Isso significa que existia naquela época a pena de morte. E que hoje é terrível a gente pensar nisso. E a lei de talião, né? Dente por dente, olho por olho também. Olho por olho. Trocava-se dentes por olhos e continuava-se a vingança. Ainda existem regiões, eu não sei dizer com certeza, mas vamos colocar um exemplo muito próximo nosso, do Nordeste do Brasil, que até muito pouco tempo atrás ainda existia essa questão que é a do vingador de sangue. Sim, e em muitas regiões do mundo isso ainda, por baixo dos panos, ainda impera. Às vezes abertamente. No Nordeste existe muito disso. A lei proíbe, mas a moral, ou seja, os costumes continuam as famílias, a repetir isso, né? As famílias... Então aqui está muito nesse aspecto e a gente outra vez, né? A gente se escandaliza ao ler isso, mas infelizmente está presente, né? No meio de nós, né? É um processo de mudança também, né? Está aqui, né? Mas isso aqui está posto, mas que vai sendo com o tempo, né? Cada vez mais se aproximando a lei, aquilo que Deus quer, né? Que não é a morte, mas é a vida. É a vida. Tanto que o decálogo, o centro do decálogo, qual que é o mandamento? O quinto mandamento. Não matarás. Então, Javé Deus não está, é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Aqui parece que tudo, né, está dizendo que ele está mandando até matar. Porém, em alguns casos é mentalidade da sociedade da época. Não, e a intenção primeira é preservar a vida, como você falou agora, né? E conter também a criminalidade, porque eles não tinham como conter a criminalidade. Então, para se evitar o mal maior, né, se efetuava a pena de morte em alguns casos graves aqui, que é no caso de homicídio, né? Se você matar o seu próximo, você também vai morrer. Porém, a lei aqui, ela abre, né, ela abre uma chance para o réu se defender. No 13, se não for intencional, olha o que acontece, ele vai buscar asilo, ele tem direito de buscar asilo, né? Então, no caso aí de morte, né, existem 3 casos graves, aquela relação também com o pai e a mãe, se ferir o pai e mãe, né, é também considerado pena de morte, tá? E aí o outro, se sequestrar um homem para vendê-lo ou retê-lo é réu de morte também. Escravizar alguém. Padre Carlos, eu estou vendo aqui que, na realidade, a lei das leis, né? Essa foi a primeira lei. Parece que não existia lei nenhuma antes de surgir os 10 mandamentos. Né? De forma existia. Assim, de forma rígida, catalogada, regulamentada, reconhecida, né? O consenso de toda a sociedade. Mas o que chama atenção, que isso que Eida falou, o quinto mandamento é o não matarás, aqui todos eles falam, provocará a sua morte, será morto, se fizer será morto, será morto. Nenhum deles fala não matará, não matará, não matará, que é a palavra de ordem de Deus, né? Aí o que está acontecendo é não matarás, mas se matar será morto. Então, prevalece. É a lei de talião que estamos dizendo aqui. De um lado,
busca evitar uma vingança desproporcional. Porém, a vingança para a morte, é proporcional. Então vejam bem que essa é a mentalidade da época. Vejam bem que colocamos aqui o aspecto, a visão, digamos assim, o olhar positivo. Estava tentando evitar o homicídio, mas corrigindo com outro homicídio. O que hoje para nós, pelo amor de Deus, eu sei que na cabeça de muita gente é assim, bandido tem que morrer. Continua na cabeça da gente. Será que não percebemos isso? Primeira coisa. E segunda coisa, acho que foi o ano passado, ou este ano ainda, foi tirado do Código de Direito Canônico a permissão de pena de morte, gente. Da nossa Igreja Católica, Apostólica e Romana. O Papa Francisco tirou a justificativa de situações em que, então, entre aspas, justificava a pena de morte. Simplesmente isso. Então, onde é que está a nossa cabeça até hoje? Me diga. Então, meus queridos, se você é a favor da pena de morte, me desculpe. Você está lá atrás. Essas leis, a gente tem que entender o seguinte: é uma nova sociedade que está se formando. É um povo que sai do Egito, da escravidão, e agora ele tem um grande desafio, né, de construir uma sociedade nova, né, uma sociedade livre, né, e que tenha condições de vida para todos. Esse é o grande desafio, porque as leis, né, a aliança que ele faz com o Deus da vida, né, as leis elas vão ter que ter esse espírito, né, do Deus que está sempre a favor do pobre, do oprimido, do escravo. Né? Então, o Deus do Êxodo sempre ele vai ser o pai dos órfãos, o protetor das viúvas, né, e vai estar sempre do lado do oprimido. Então, existiam leis, várias leis. No Egito existia lei. Né? Os povos que estavam em Canaã tinham suas leis. O Antigo Oriente inteirinho tinha as leis. Códigos. Por quê? Porque a lei ela está aí, né, e ela existe para resolver os conflitos humanos. Isso. Né? Então, essa lei aqui da pena de morte, que existia na época, certamente era a lei, igual o padre falou aqui, era uma lei do talião, do olho por olho, dente por dente, que era uma lei que os israelitas, né, herdaram, vamos dizer assim, dos assírios. Né, porque eles não tinham ainda a sua própria lei, estavam se formando como nova sociedade. Como povo, Como né? povo. Porém, eles têm o grande desafio de lutar para que seja essa lei ajustada, né, ao decálogo. Certo. Então, vai se ajustando a lei, né, e a gente se choca, mas a gente tem que entender isso. Que aos poucos a lei que se existia para se conter o mal, para se conter a criminalidade, era essa, olho por olho, dente por dente. Porém, aqui abre-se uma exceção, né, de que se não teve intenção, ele pode buscar o asilo. Muito bem, gente. O assunto é pululante, o assunto é quente, o assunto é envolvente, mas nós temos o nosso horário para cumprir. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco neste estudo. Continuem, nós vamos agora no nosso próximo programa seguir adiante, vem muita coisa interessante para a gente entender, para a gente formar no nosso entendimento, né? Eu agradeço, então, as orientações, as pistas, os esclarecimentos dados por nossos mestres. Obrigada, Padre Carlos. Obrigada, Ieda. Obrigada a todos vocês. Conto com sua presença. Até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.